Olá, gente, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje, né, é um dia até especial, quero aqui dar os parabéns a todas as mulheres, né? Quero prestar aqui a minha singela homenagem, bem simples, mas que muito significada até, porque eu quero agradecer, né, a todas, por todas as contribuições e todas as conquistas que elas têm, né, e que na minha opinião são poucas perto do que elas merecem. Então, muito obrigado por tudo. Eu quero aqui, né, prestar essa pequena homenagem a todas as mulheres. Parabéns por tudo e obrigado. Bom, dando início ao nosso conteúdo, né, o que é a química orgânica? Quais as contribuições e por que ela é estudada? Para ser bem sincero, a área da química orgânica é o ramo da química que mais cresce, né? É o que mais é desenvolvido, é o que mais é estudado. Até porque, né, ela é uma ciência que está em constante evolução, a ciência como um todo, né? Mas a química orgânica está em constante evolução. O ser humano ele tende a se adaptar e trazer para si melhorias que a química orgânica proporciona de maneira excepcional. Isso não é de agora. Para ser bem sincero, a utilização consciente da química orgânica, né, dos compostos orgânicos, os compostos orgânicos pelo ser humano, ocorreu com a descoberta do que? Do fogo. Quase tudo que sofre combustão é um composto orgânico. Então, a partir daí, toda a evolução da química orgânica ela foi se desenvolvendo. Há indícios, né, de que o ser humano já utilizava as substâncias orgânicas, né, e as suas reações lá na pré-história, com o quê? Com a utilização do álcool etílico, que ele era obtido a partir da fermentação do suco de uva, né, dando origem a quem? Ao vinho e ao vinagre, já que o vinagre era obtido quando esse vinho ele era oxidado, no caso, quando ele azedava, bem como também outras substâncias, como o álcool comum, né, os sabões, corante, enfim, há uma infinidade de coisas que já eram produzidas pelos seres humanos, sem a consciência de que aquilo dali era um processo químico, né? Era o famoso conhecimento empírico, certo? Já lá no final do século XVIII, né, início do século XIX, os químicos eles começaram a se dedicar ao estudo dessas substâncias que eram encontradas nos organismos vivos. Durante muito tempo, eles tentaram purificar, certo? Tentaram isolar e identificar tais substâncias. Certo? Alguns cientistas obtiveram sucesso e conseguiram, né, isolar e identificar as primeiras substâncias orgânicas, que entre elas foi até o ácido láctico, né, que era obtido do leite, responsável pelo azedamento do leite, melhor dizendo, que era o ácido lático. Então, como todas as substâncias orgânicas conhecidas, elas eram extraídas de animais e de vegetais, os químicos eles começaram a supor que elas não poderiam ser produzidas, ou seja, elas não poderiam ser sintetizadas em laboratório. Né? Acreditava-se que somente os seres vivos fossem capazes de produzi-las, né, com o auxílio de uma força vital, né, digamos assim. Foi daí que se deu origem à teoria da força vital. Né? Ela foi até proposta pelo Berzelius, né, que é um químico sueco. Né? Foi até ele que usou pela primeira vez a expressão de química orgânica, né, para descrever substâncias extraídas de organismos vivos. Durante até algum tempo, né, essa crença na teoria da força vital, ela desencorajou, né, os químicos a tentarem sintetizar compostos orgânicos em laboratório. Né, até porque é um estudo que já era conhecido, né, tinha bastante comprovação, né, de acordo com o conhecimento científico da época. Então, né, havia essa apreensão. Então, mais na frente, né, um cientista alemão foi que quebrou essa teoria. Digamos assim, ele foi o 10º homem, né, aquele que desacredita os outros 9. Os outros 9 estão lá, tudo dizendo, ele é assim, a força vital, e acabou. E ele é aquele que é o que discorda. Então foi aí que fez a diferença. Então por isso que é bom, né, nesse caso, e em alguns outros, na verdade, né, não, você não pode
ir a fundo em determinado conhecimento e ficar parado nele. Você tem que, se você tem dúvida, tente sanar essa dúvida. E foi o que o Wöhler fez. Então ele conseguiu, né, preparar a ureia, que é um composto orgânico, a partir de reações entre compostos inorgânicos, que no caso foi o que? Ele reagiu o cianato de chumbo com amônia e água e produziu assim a ureia, que é um composto orgânico a partir de compostos inorgânicos. Foi a partir dessa experiência, né, que se tornou evidente a possibilidade de se produzir compostos orgânicos em laboratório sem a participação direta de um organismo vivo. Esse fato, né, foi que determinou a queda da teoria da força vital e permitiu que muitos químicos se dedicassem à obtenção de novos compostos orgânicos. Então, é que está aí até hoje. A química orgânica é a ciência, é a parte da química que mais se desenvolve, é aquela que mais cresce. Até assim, mesmo antes da síntese da ureia, o Lavoisier já havia determinado, por meio de uma série de análises, que a maioria dos compostos orgânicos era constituída principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Certo? Então, esse rápido desenvolvimento da química orgânica ao longo do século, foi que veio a confirmar as previsões lá de Lavoisier, a respeito da presença do átomo de carbono em todos os compostos orgânicos. Então, a partir de quem? Da síntese da ureia. Então, como que a química orgânica, ela se caracteriza hoje? A característica comum a todos os compostos orgânicos é justamente a presença do átomo de carbono, na sua composição. Porém, é claro, tem as suas exceções. Alguns compostos que têm carbono, eles não são considerados orgânicos, como é o caso do carbono grafite, do carbono diamante, do monóxido de carbono, do dióxido de carbono. Por quê? Porque ele não tem as propriedades que os compostos orgânicos têm, certo? Então, o que mais definiria, a química orgânica? A química orgânica seria um ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono com propriedades características. Os compostos orgânicos estão presentes em todos os seres vivos. Isso é um fato, não tem o que fazer, certo? O nosso organismo, por exemplo, a mais de 60% em massa dele é de composto orgânico, na forma de quê? De proteína, de lipídio e carboidrato. Isso são substâncias orgânicas que são naturais, bem como também as substâncias que são sintéticas. Que isso a gente vai abordar mais na frente, quando a gente estiver estudando a parte dos polímeros. Então, a química orgânica ela não é só um conhecimento específico que é indispensável, por exemplo, para biólogos, para médicos, farmacêuticos, para os dentistas, para os agrônomos, principalmente. Então, hoje, o uso de termos químicos, orgânicos, ele faz parte da cultura do nosso dia a dia. Embora você não saiba que aquilo ali é orgânico, mas está no seu dia a dia, você convive com isso, então ela é essencial para entendermos desde artigos de jornais até o funcionamento do nosso corpo, uma vez que os compostos orgânicos compõem até mesmo as enzimas, que aceleram os nossos processos metabólicos. Então a química orgânica está presente em tudo. Bom, dado essa característica da evolução, do conhecimento da química orgânica, o problema, na época que se apresentava aos químicos não era mais determinar a composição das substâncias orgânicas, mas sim descobrir como que os átomos se uniam para dar origem a essas moléculas. Naquela época, os químicos eles já conheciam substâncias diferentes com a mesma composição, mas que apresentavam propriedades como a temperatura de fusão, ebulição e a solubilidade diferentes. Então, portanto, essas substâncias deveriam ser constituídas de moléculas que apresentavam os mesmos átomos, mas unidos de maneira diferente. Então, eles tinham a mesma fórmula molecular, mas eles tinham características diferentes.
Eles tinham rearranjos diferentes. Então era isso que os químicos da época queriam comprovar. E quem fez isso foi o Kekulé, né? O Auguste Kekulé, um alemão, né? Um químico alemão, que foi o primeiro a introduzir esse conceito de valência, certo? Segundo o qual, né, segundo a teoria dele, átomos de elementos diferentes, eles deveriam ter potências combinatórias também diferentes. Ou seja, né, eles tinham valências distintas. São átomos diferentes, então eles têm características diferentes, né, mesmo quando estão unidos. Né? O Kekulé estudou particularmente o átomo de quê? De carbono. E assim ele descobriu algumas características que compõem todo o conhecimento químico do átomo de carbono. E assim ele fez os seus postulados, certo? Então, ele descobriu o quê? Que o átomo de carbono, ele era tetravalente, ou seja, ele fazia 4 ligações. Né? Essas ligações a gente vai ver mais na frente como que cada uma ela se reorganiza, né? Como que os átomos se organizam para fazer essas ligações. Né? As 4 valências do carbono são equivalentes e coplanares, ou seja, elas são similares e estão todas no mesmo plano. Então, quando os átomos de carbono se unem, eles estão todos no mesmo plano geométrico. Então, a gente vai ver também essa partezinha quando chega lá mais na frente, que a gente vai ver os orbitais. E também ele viu que os átomos de carbono podem ligar-se entre si, originando as cadeias carbônicas, né? Que é justamente essa propriedade que ele colocou como de encadeamento. Certo? Então, o Kekulé, ele deu o pontapé inicial para tudo que a gente conhece hoje sobre os átomos e as ligações entre os átomos de carbono. Né? Então a gente vai ver agora essa evolução, né, da fórmula estrutural do carbono. Com essa evolução, né, com esse desenvolvimento da química orgânica e a consequente, né, obtenção de novas substâncias, o que aconteceu? Foi verificado que a partir das teorias de Kekulé, de que a estrutura do carbono ela era plana, ele não conseguia, né, como que eu posso dizer, ele não conseguia explicar algumas propriedades que foram verificadas nessas novas substâncias. Foi aí que o Van Hoff e o Lebel criaram um modelo espacial para o átomo de carbono. Né? Então, nesse modelo, os átomos de carbono eles são representados por tetraedros, né, regulares, sendo que o carbono ocupa o centro desse tetraedro. E suas 4 valências, né, eles correspondem aos seus 4 vértices, né, como vocês podem observar aí nessas representações. Certo? Então, o átomo de carbono ele fica bem aqui no centro desse tetraedro, tá aqui com essa marquinhazinha vermelha, certo? Então aqui, ó, se você for ver, ó, ele está fazendo, ó, ele obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações, correto? Então aqui, ó, está fazendo uma ligação com esse hidrogênio, fazendo 2 ligações com esse, 3 ligações com esse e 4 ligações bem aqui. Essa aqui é a 4ª ligação que ele está fazendo com outro carbono que está bem aqui no centro desse outro tetraedro. Aqui é a ligação. Aí tem o que? Hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então aqui seria a fórmula espacial. A fórmula estrutural está aqui, ó, o carbono no centro fazendo 4 ligações, certo? Com esse hidrogênio, ó, esse carbono aqui, certo? Está fazendo 1, 2, 3 e 4 ligações com esse outro carbono, correto? Então essa aqui, ó, a fórmula espacial, a fórmula estrutural e a minha fórmula molecular, correto? Então, ó, com essa fórmula molecular eu tenho essa estrutura, todos com que ligações simples, ou seja, os tetraedros estão ligados por um vértice. Já na ligação dupla, né, esses tetraedros estão unidos por 2 vértices, né, ou seja, que é uma aresta. Ó, nesse caso, o meu átomo de carbono ele continua aqui no centro. Ó. Aqui vamos só supor que ele esteja bem aqui. Então ele vai estar ligado a esse hidrogênio, esse vai ter uma ligação bem aqui, ó, com esse bem aqui.
correto? Ele está bem aqui assim no centro. Então, ele está fazendo as ligações do mesmo jeitinho, bem bonitinho. Tá aqui, ó, ligaçãozinha dupla entre os carbonos, certo? Formando toda a estrutura, a fórmula estrutural, uma fórmula molecular C2H4. Já aqui, ó, nós temos a ligação tripla e como que ela é representada. Já os tetráedros estão unidos, ó, por 3 vértices, né? Ou seja, uma face. O carbono está bem aqui no centro, ó, bem aqui assim, bonitinho. Então ele está fazendo, ó, uma ligação com esse hidrogênio, tá aqui. E a ligação tripla está feita bem aqui, ó, esse centrozinho bem aqui. Ó, aqui está fazendo, ó, 1, 2 e 3 ligações. Essas 3 ligações aqui, ó, tá fazendo entre os carbonos. Esse daqui, ó, é a ligação entre o carbono e esse hidrogêniozinho aqui desse vértice. Certo? Aqui, ó, ligaçãozinha tripla. Então, lembre-se disso aqui. É um conceito. Isso aqui é mais um aspecto visual assim que a gente tem que ter em mente, certo? Mas a gente não vai usar ele assim tanto, não. A gente vai usar bastante a fórmula estrutural, não a espacial, correto?